Capítulo 187. A morte está em todo lugar. Alpa suspirou e olhou para o céu enquanto um cheiro traiçoeiro se misturava em torno dele. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Depois de um tempo, ele tocou a barba, como sempre, sorriu e disse: "Para todos os reis, Sua Majestade ainda é jovem e ambiciosa demais. Ele vai entender que estamos fazendo isso para o seu próprio bem com o passar do tempo. Por favor, continue nosso plano. Não se preocupe muito, mesmo que Sua Majestade queira culpar alguém, está tudo em mim." O rei de Blackstone ficou menos preocupado depois que Alpa fez sua promessa. Ele rangeu os dentes e disse: "Com isso dito, vou me preparar." O rei de Trace tinha um físico pequeno, mas forte, com um cabelo castanho encaracolado, vestindo um roupão, um par de sobrancelhas longas e negras, com um grande par de facas pendurada acima de seus olhos. Ele disse: "Ah, incrível, desta vez vamos deixar o rei de Chambord sofrer." O velho homem Alpa acenou com a cabeça e disse: "Com a ajuda de 2 reis, agora me sinto seguro. Vou enviar as elites do setor de cavaleiros do Império para ajudar vocês dois. Desta vez, não podemos cometer erros mestres do setor de cavaleiros do Império." Ótimo! Tanto o rei de Blackstone quanto o rei de Trace ficaram encantados. Eles estavam mais confiantes com o plano futuro, embora ambos não entendessem por que Alpa odiava tanto o rei de Chambord e gastavam tanto esforço para lidar com Fei. O inimigo do inimigo era um aliado, então eles aceitaram a ajuda de Alpa. Vendo todos os corpos dos ferozes lobos do vento cobrindo o chão a 50 metros de distância, todos na caravana Soros, incluindo Redknapp, ficaram chocados e estavam respirando com dificuldade. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Quase 500 lobos mágicos estiveram avançando durante 10 minutos. Se fossem as 40 pessoas da caravana Soros, embora tivessem elites em sua equipe, sob esta situação, era inevitável ter pessoas feridas e mortas, mas agora, o que elas viram? Eles viram o adolescente loiro semelhante a um príncipe elfo suprimir a vida dos lobos mágicos a 50 metros de distância de seu acampamento com apenas seu arco e flechas. Nenhum dos lobos pode chegar a 50 metros do adolescente. Aquele limite era como se a deusa da morte houvesse traçado essa linha da morte. Não importava o quão ferozes fossem os lobos, quando se aproximassem, eles estariam mortos com certeza. Bum bum bum. A vibração rítmica mágica da corda do arco ainda estava soando nos ouvidos de todos. Nos últimos 10 minutos, toda vez que a corda do arco soou, houve um lobo que levou um tiro sem exceção. Quão incrível era essa habilidade de arco e flecha! Embora o poder total desses lobos não fosse alto, as características dos ferozes lobos do vento eram que eles eram ágeis e rápidos durante a noite. Sob essa circunstância, um arqueiro comum não conseguia nem pegar o seu trajeto. Mais surpreendentemente, o trajeto e a velocidade com que a adolescente loiro atirou foi rápida. Depois de atirar uma flecha, outra flecha estava pronta no arco, disparando em uma linha reta. Durante o processo, a montanha de carne gorda que estava de braço cruzando só fez uma coisa, que foi mudar a aljava para o jovem loiro 10 vezes. Cada aljava continha 100 flechas, o que significava que o jovem loiro disparou 1000 flechas em 10 minutos. A jovem dama Shirley e o espadachim branco ficaram chocados. Redknapp ficou surpreso, não por suas habilidades de tiro, pois havia muitos arqueiros hábeis em Zenith. As habilidades superiores de tiro da raça élfica eram ainda mais conhecidas, até melhor do que o desempenho do Torres. O que mais impressionou Redknapp foi a idade, o talento e o passado de Torres. Era difícil acreditar que ele fosse um adolescente de Chambord, um pequeno país. Ele era apenas um homem pobre, nunca recebendo qualquer treinamento profissional, mas conquistou algo tão grande. Ele não podia acreditar como o seu talento era assustador. A coisa mais incrível foi que Redknapp viu algo no jovem loiro que nunca tinha visto antes. Aquele jovem com o arco em pé sobre uma rocha sob a lua era como uma bela pintura. Este jovem nasceu para tiro com arco. Resumiu Redknapp.
Ele não podia deixar de olhar para a tenda do rei de Chambord. Ainda estava escuro. Redknapp podia imaginar o rei de Chambord estava abraçando sua esposa e dormindo. O rei de Chambord, como ele poderia dormir tão pacificamente em um momento como este? Parece que eu me foquei demais no rei de Chambord, e negligenciei algo ao seu redor. O reino de Chambord está ficando interessante. Talvez isso realmente convença o presidente a ativar esse plano. Todos da caravana Soros voltaram para suas próprias tendas. Os corpos dos lobos estavam em toda a parte fora das tendas. O feroz lobo do vento era um tipo de besta mágica. Seus corpos tinham cristais mágicos, mas esse cristal de fera de baixo nível não valia muito. E os lobos foram mortos pelo jovem de Chambord. Eles não ajudaram em nada, desse modo que eles não se atreveram a pegar os cristais. Torres e Oleg saltaram da rocha e entraram no mar de corpos. Oleg tirou todas as flechas dos corpos e colocou de volta na aljava. Ao mesmo tempo, ele pegou os cristais dos crânios do lobo com uma faca e colocou nos bolsos. Oleg era muito insano. Especialmente depois da noite em que Fei lhe deu as características da constelação de Câncer, ele começou a ficar excitado quando lidava com cadáveres. Embora os dedos de Fernando Torres tenham sido cortados pela corda do arco, ele ainda verificou as feridas nos corpos com muito cuidado, refletindo sobre essa luta. Sua habilidade de tiro com arco estava no topo do nível divino no reino de Chambord. Era impossível se ele quisesse matar cerca de 500 lobos ventos. Mas depois que foi concedido a ele os poderes de Sagitário, parece que ele teve algumas intuições sobre o seu trabalho duro. Esses dias, suas habilidades de arco e flecha melhoraram muito. Esta noite foi realmente um teste montado por Fei para treiná-lo. Ele ordenou a Oleg que o protegesse, não dando uma mão até que fosse uma emergência. Enquanto Fei, depois que ele mudou para o modo assassino, ele se preparou para ajudar Torres quando houvesse perigo. Quem saberia que, sob a pressão, Torres suportaria e superaria. Em média, ele usou 2 flechas para matar um feroz lobo do vento, mas ele chegou muito perto de entrar no reino do mestre do arco verdadeiro, até mesmo estimulou o poder de Sagitário. Fei ficou chocado e surpreso ao ver que a habilidade de tiro com arco de Torres melhorou, o que lhe deu a sensação de ver seu filho crescer. Depois que o perigo passou, Fei retornou à sua tenda em silêncio. Ninguém no acampamento percebeu que Fei saiu. No dia seguinte, a equipe continuou a jornada. Embora estivesse tranquilo na estrada, muitas coisas estranhas aconteceriam subsequentemente muito em breve. À tarde, durante o descanso, alguém na caravana Soros percebeu que a água perto do local de repouso estava envenenada. Houve um pobre guarda que bebeu a água, ele foi envenenado e morreu, levando à descoberta. Se eles não descobrissem, a caravana e a força expedicionária estariam em um grande problema. Sem gosto e sem cor, um veneno aterrorizante. Alguém fez isso de propósito. Não foi há muito tempo, caso contrário, já teria perdido o efeito. Obviamente, alguém fez isso contra nós. Redknapp era um feiticeiro de 4 estrelas e ele conhecia um pouco de farmacêutica, então ele chegou à conclusão de sua observação e análise. Fei assentiu. Ele pegou um pouco de água envenenada do rio e colocou em uma pequena garrafa. Ele estava pronto para dar ao especialista farmacêutico em Diablo, Ankara, para estudar os ingredientes. Pode ser útil se ela puder fazer um antídoto. Durante a noite, a força expedicionária e a caravana Soros pararam perto de alguns pedregulhos. O posto foi atacado por bestas novamente, como esperado. Torres repeliu-os usando seu arco e flechas, e isso confirmou mais uma vez a conclusão de Redknapp. Enquanto isso, Fei observou do escuro e ponderou sobre algo. No terceiro dia, quando a equipe passava por um cânion íngreme, as rochas começaram a desmoronar do nada. Ambos os lados dos penhascos desmoronaram e rochas gigantes começaram a cair. Foi muito perigoso. Onda de choque empilhadora de cadáveres. O gordo que parecia uma montanha de carne rosnou e a onda de choque que ele enviou esmagou muitas pedras grandes, transformando-as em cascalho. A situação tornou-se administrável com a ajuda do Cavaleiro do Zodíaco e dos oficiais. Apenas uma pessoa foi ferida na força expedicionária.
As pernas do guarda foram quebradas quando ele tentou proteger a princesa. A caravana Zoro seguiu a força expedicionária entrando no cânion. Então eles não foram tão afetados, mas ainda havia algumas pessoas feridas ou mortas. Sinto o cheiro residual do feitiço do tipo Terra-Fúria da Terra no ar. Este colapso foi criado por alguém de propósito. Red Knapp teve um olhar sombrio enquanto contava a fei sua opinião.